Lucas 8, 43 a 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, já ouviram, sabe esse texto? Já? De uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, e gastara tudo com os médicos e todos os seus haveres. Veio por trás dele, ele tocou na orla das vestes, logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que é um texto impressionante da Bíblia Sagrada, né? Uma contestação. Só para a gente fazer para efeito de introdução, toda vez que você lê um texto, vê Jesus falando algumas coisas óbvias, ele é muito intencional. Jesus sempre foi intencional em tudo que ele fez, nas argumentações, nas orações. Ele estava escrevendo a história, então ele era intencional. Ele sabia que cada momento que ele estava vivendo e cada situação que ele mesmo se colocava tinha uma didática, tinha um aprendizado a ser passado através daquilo. Então tudo é intencional. A parte que Jesus pergunta quem me tocou no meio da multidão parece irônico para os discípulos, parece irônico para a primeira vista que você lê, mas era intencional. Jesus queria dizer alguma coisa com isso, e ele disse alguma coisa com isso. Esse texto ele declara essa questão que Jesus está no meio de uma multidão e um monte de gente apertando Jesus, e alguma pessoa Jesus percebe que tocou. E aí eu fico imaginando a multidão que estava atrás de Jesus. Não precisa nem fazer uma hermenêutica do texto, é a mesma multidão de hoje, que precisa de um milagre. É a mesma multidão. A maioria das pessoas aqui, principalmente nesse contexto, acreditava que Jesus era um profeta. Então a concepção de profeta, que o profeta não ficava em sinagoga, o profeta não fazia uma igreja e congregava ali. Eles não faziam isso. Os profetas, se você ler a história, eles passavam nas localidades, abençoavam as pessoas que tinham oportunidade e outras não. Então era a concepção que eles tinham de profeta. A maioria das pessoas no tempo de Jesus não acreditava que ele era Deus, mas sim um profeta. Essa questão era muito forte. Jesus era um profeta para muita gente. Então quando as pessoas iam atrás de Jesus, era simplesmente: eu vou receber a cura e depois eu vou embora. Porque o profeta não vai fazer uma sinagoga aqui, ele não vai ficar aqui pregando aqui na nossa cidade. Ele vai simplesmente passar. É uma informação importante em relação a Jesus. Outras pessoas acreditavam que Jesus era algum tipo de feiticeiro, era a minoria. E chegaram a dizer que ele expulsava demônio pelo poder de Deus Zebu. Então Jesus é algum tipo de feiticeiro que expulsa demônio pelo poder de demônio. Jesus fala: se diabo expulsasse diabo, seu reino estaria dividido, então ele ia à falência. O diabo não expulsa diabo. Enfim, havia várias concepções. Poucas pessoas, a minoria acreditava: Jesus é Deus. A minoria. Seus discípulos e uma meia dúzia que iria passando. Para a gente entender o que acontece aqui, você precisa partir desse ponto. Jesus, para a maioria das pessoas, era um profeta. Então, por ter a concepção que ele era um profeta, quando ele estava passando, as pessoas tinham que ir até ele e declarar a sua situação para que ele pudesse curá-los. Então, a multidão que está em volta de Jesus não era uma multidão de pessoas ricas, abençoadas, que estavam tudo bem. Era uma multidão de pessoas problemáticas, que estavam vivendo uma situação, uma dinâmica difícil nas suas casas. Eles iam atrás de Jesus porque a fama de Jesus corria toda a Judéia, Samaria e os confins ali da terra. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus curou, ressuscitou o morto. Então, todas as vezes que ouvia-se de Jesus no tempo dele, a interpretação que as pessoas tinham era assim: ele pode fazer alguma coisa por mim. Então essa multidão que está aqui é uma multidão de pessoas que precisam de alguma coisa. Aí uma mulher toca em Jesus e uma mulher é curada, e o texto relata a cura de uma mulher no meio de uma multidão que precisava de um milagre. Aí nós vamos olhar um pouquinho a teologia bíblica, só para vocês entenderem. É uma concepção errada de teologia. A teologia, o nome teologia, às vezes fica assim: o estudo de Deus. Nós não podemos estudar Deus, tá? Apesar da palavra teologia significar estudo de Deus. Teologia é estudo da revelação de Deus. Nós não podemos estudar Deus. Deus é um ser infinito. Então, um estudo infinito da coisa espiritual. Então, é o estudo da revelação de Deus. E na nossa teologia, no estudo da revelação de Deus que está aqui, diz que Deus ama todos e Deus vai abençoar todo mundo, e é assim que nós pregamos nas igrejas. Não é
E um monte de gente vai na igreja, sai da igreja e não alcança milagre nenhum, e sai frustrado com a igreja. Aí na nossa teologia também diz que Deus não faz exceção de pessoas. E aqui tem uma multidão e Deus cura uma pessoa. Isso é exceção ou não? Aí o texto diz que todos aqueles que ir até Jesus, ele não vai lançar fora, mas que ele vai abençoar. A Bíblia diz isso, e muita gente vai até a igreja, daqui uns anos ele sai da igreja, e tem pessoas que nunca mais vão voltar numa igreja. Então algumas incoerências naquilo que nós dizemos da nossa teologia, no nosso entendimento da nossa teologia. E esse texto aqui vai comprovar isso pra gente. As nossas incoerências, inconstâncias na sistematização do aprendizado da palavra de Deus. Então o texto está dizendo que havia uma multidão, e a multidão precisava de uma cura, e uma mulher é curada, e as outras pessoas, não há nenhum relato bíblico que elas foram curadas. Talvez mais algumas pessoas tenham sido curadas. Jairo está indo com Jesus para sua casa para que Jesus ressuscitasse a sua filha. Está aqui nesse contexto também. Mas é a minoria que está recebendo a cura. Por que uma multidão se apresenta diante de Deus com seus problemas e a minoria recebe a cura? Nós falamos na última vez que estivemos aqui sobre criar um ambiente, uma atmosfera. É o caso de Jairo, que está aqui também inserido nesse texto. A hora que chega na casa dele, ele vai criar essa atmosfera. Mas por que uma pessoa recebe? Por que nem todo mundo que vai até a igreja recebe o milagre? Não precisa nem pregar mais, já resolveu. Tá vendo como fica fácil o entendimento? Ela resolveu o problema. Fé. Porque todo mundo que vai até Jesus leva só o problema, esquece a fé em casa. Todo mundo na igreja tem um problema. Todo mundo está na igreja. 99,9% das pessoas que estão dentro do cristianismo hoje, dentro da religião hoje, elas têm um problema na sua vida. Eles vão até a igreja, levam seus problemas e jogam os problemas deles lá na igreja e falam: aí Jesus, está aí o que eu tenho, o que eu trouxe. Essa é a grande dificuldade. Eu vou falar assim, mas me entenda, eu estou falando dentro da concepção humana. Essa é a grande dificuldade que Deus tem para abençoar as pessoas. Deus não tem dificuldade nenhuma, mas entenda dentro do linguajar humano. Essa é a dificuldade que Deus tem para abençoar as pessoas. A maioria das pessoas hoje, principalmente no Brasil, elas têm uma concepção na sua mente. A igreja é um lugar de milagre. Então elas vão até a igreja para quê? Para o milagre. Só que elas se esquecem para que qualquer milagre aconteça é preciso um processo. E dentro desse processo, desse mecanismo que o próprio Deus montou, esse mecanismo que Ele montou, existem alguns pontos que é cabível a nós dentro do milagre. Nós falamos de criar um ambiente para que o milagre possa acontecer. Agora aqui essa mulher está mostrando para nós, na sua didática, que para mim se achegar até a Deus e alcançar o que nós estamos buscando, é preciso fé. Quando você for a um lugar, quando você for a uma igreja, quando você for cultuar, não leve só os problemas, leve a sua fé. Nós vamos falar depois, numa outra oportunidade, um pouco mais detalhada a respeito de fé. Essa mulher, de frente de todo mundo, toca em Jesus e não abre a sua boca, não fala nada, e ela é curada. E a maioria das pessoas que estavam ali estavam gritando: Jesus, estou precisando disso. Eles iam em volta de Jesus. A ideia que nós temos dos textos é que às vezes a gente só lê, não medita. É que é uma multidão que só acompanha. Jesus para, eles param. Jesus caminha, eles caminham. Não era isso. Eles ficavam lá, eles levavam um doente, levavam peça de roupa, eles começavam a gritar: Jesus, me cura, me salva. Aquela multidão em volta de Jesus. Os discípulos às vezes tinham que abrir caminho para que Jesus pudesse passar. Todos eles precisavam de um milagre, mas todos eles tinham algo em comum. Eles tinham um problema, e todos eles também tinham algo em comum: eles não tinham fé. Eles estavam com aquele pensamento, eu vou dizer uma palavra, mas talvez não seja mais óbvia para essa situação, capitalista. Eu preciso receber alguma coisa desse homem antes que ele vá embora. Antes que ele passe para outra cidade, eu preciso receber. Então eles acompanhavam Jesus até onde conseguia, para receber alguma coisa. Todos eles chegavam para Jesus: está aqui meu problema. E Jesus nunca encontrava fé neles. Essa mulher não abriu a boca. Muito pelo contrário, se Jesus não para e argumenta, ninguém nem tinha sabido o que tinha acontecido com ela. Ela vai por trás de Jesus e leva para Jesus o que Jesus quer encontrar em nós, e é fé. Depois de argumentar a situação, aí Jesus vai dar luz ao que eu estou falando. Os discípulos vão questioná-lo: Jesus, olha quanta gente tem aqui, todos eles estão tocando no Senhor. O Senhor pergunta: quem foi que te tocou? O que os discípulos estão falando para Jesus? Todo mundo está dentro da mesma situação e todo mundo está fazendo o quê? A mesma coisa. Preste atenção nisso. Há uma multidão, todos estão tocando no Senhor, estão andando junto com o Senhor. Há uma multidão, todos fazem tudo igual.
Aonde o Senhor passar, eles vão tocar no Senhor, eles vão esbarrar no Senhor. E o Senhor pergunta quem foi que me tocou. Olha a argumentação dos discípulos. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Percebeu? Eu vou falar de novo. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Sabe o que acontece hoje dentro da igreja? Todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo vai para um culto, faz uma oferta, levanta a mãozinha na hora do louvor, às vezes dá um glória, às vezes não, às vezes senta na hora da palavra, ouve, fica até emocionado, até arrepia na hora da palavra, mas na hora que vira as costas mudou a vida. Todo mundo faz a mesma coisa. Só que uma pessoa fez algo que não era comum dentro da multidão. Ela levou para Jesus o que ela tinha de melhor, que era a sua fé. A dificuldade dela, imagina uma pessoa que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Não sou médico, não entendo nada disso, mas eu acredito que quem já doou sangue aqui, quando tira um pouquinho de sangue, quem mais um ali, fica até, né, tem que comer alguma coisa para não desmaiar ali, 500 ml de sangue. Imagina essa mulher perdendo sangue durante 12 anos. Não era uma pessoa sadia, não era uma pessoa que tinha um vigor físico bom, ela era uma pessoa cheia de debilidades. E ela se arrasta no meio da multidão, toca em Jesus, não fala nada, mas recebe a cura. Aí eu pergunto, Jesus faz exceção de alguém? Sim ou não? Será que Jesus faz exceção? Será que Jesus, eu vou curar você hoje, mas você eu não vou curar? Será que Jesus faz isso? Então por que só ela foi curada? Por que só ela deixou uma história pra gente? Para nós pudéssemos ler hoje. Porque Jesus encontrou nela o que espera encontrar em todo mundo que chega até ele: fé. Quando nós vamos até a igreja, vamos levar conosco a fé. Leva o problema. Jesus falou, pode pedir, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, se abre. Jesus nos dá essa autoridade de pedir, nos delega essa bênção de poder pedir, mas desde que nós pensamos com fé, possamos pedir a Ele, Jesus, eu preciso, está aqui meu problema, mas está aqui a minha fé também. Essa mulher, antes de chegar até a Jesus, ela já tinha planejado, arquitetado o que ela iria fazer. Antes de chegar até Jesus, ela entendeu, esse daí não é um profeta, esse aí é Deus. Porque presta atenção, se ela concebesse no coração dela que era profeta, vamos analisar um pouquinho a história bíblica. Todo profeta, para abençoar alguém, ele precisa liberar a palavra. A questão profeta, né, a palavra profeta quer dizer aquele que determina através da palavra, aquele que fala na autoridade de alguém. Então, para que você fosse abençoado por um profeta, e você vê isso no Antigo Testamento, o profeta liberava uma palavra, como foi para a viúva: olha, se você fizer primeiro para mim um bocado lá de farinha, faz um bolo primeiro para mim, depois você come, você e seu filho. Era uma palavra liberada que causava um milagre. Se a concepção dela fosse que Jesus era um profeta, ela tinha que vir por de frente de Jesus e esperar que Jesus liberasse uma palavra para ela ser curada. Presta atenção nos detalhes. Ela sabia, ele não é um profeta, ele é Deus. Se ele é Deus, eu não preciso nem que ele fale nada, eu só preciso tocar. Não é diferente quando você sai de casa? Já viu pessoas que saem de casa só vai saber que está no culto ou que chegou no culto? Tem gente que só vai entrar naquela atmosfera de adoração porque chegou no culto. O nosso culto a Deus começa em casa, não começa na igreja. Quando você sai de casa, você já sai pensando, eu vou adorar a Deus. Não quero nem saber quem está pregando. Se vem dos Estados Unidos, se vem do Japão, se vem da Várzea. Faz nem diferença.